Shabbat Shalom, mais um Shabbat, mais uma Parashá que nós vamos estudar. E nós estamos no Sefer Shemot, né? No Sefer Êxodo, conhecido aqui no Brasil. E a Parashá de hoje, ela traz muito aprendizado, muitas informações importantes. E eu acredito que você vai ser muito abençoado, né? Nós estamos aqui também com o nosso irmão Gil, né, o Avner, e que vai nos ajudar e vai compor, né? O irmão dê a sua saudação. Perdão, Agora. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Pois é, esse início de Sefer, ele é muito interessante. O Sefer Shemot é maravilhoso. Afinal de contas, ele retrata a libertação do nosso povo, né? Que também retrata a nossa própria libertação, né? O Machia, enfim, do nosso Mitzray, do nosso Egito. Amado, antes eu gostaria de orar. Então, vamos orar. Nos abençoe. Okay? Amém. Bendito és tu, nosso Pai eterno, neste dia maravilhoso, que tu venhas nos abençoar, trazer conhecimento sobre essa Parashá e que tu nos revele coisas grandiosas e maravilhosas para que nós possamos colocar em prática. Fica conosco, nos ajuda através do Taruach HaKodesh, abençoa-nos hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Então, vamos começar sem mais delongas. Eu vou fazer a projeção aqui da nossa Parashá, né? E eu e meu amado Avner vamos fazer as considerações, né? Então, inicialmente, nós estamos diante dessa Parashá Bo, que significa vai, é a 15ª porção semanal da Torá no ciclo judaico anual da Torá. São 54 parashot, 54 porções, os 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia cristã e a Torá, e é o terceiro estudo, a terceira porção no livro Shemot, né? A leitura ela vai do capítulo 10, verso 1 ao 13, 16, referendada em profetas, o profeta Irmiarro, Jeremias 46, 13 e 28, que mais adiante nós vamos ver no Rabelá, e nos escritos Netzarim, nos escritos dos Nazarenos, em Matitiahu, Mateus, 25, do verso 1 ao 46, ou seja, todo o capítulo. Então, nós vamos começar a conversar sobre essa Parashá, mas nós vamos entrar no nosso resumo, né? Já entendendo que a questão da leitura já foi vencida, nós temos 20 destaques pontuais e que podem ser desdobrados, né? Então, quero deixar o Avner à vontade para a gente começar no primeiro, segundo, terceiro destaque que nós podemos ver. O primeiro destaque diz o seguinte: o Eterno ordena a Moshe falar com o faraó, mas provocando ainda com seus conselheiros, mais provocado ainda com seus conselheiros irredutíveis, para que o Eterno pudesse realizar suas obras, e para que no futuro Moshe contasse a seus filhos e netos todas essas histórias. Esse é o primeiro destaque, né? Então, nós vemos, nesse primeiro momento, no Passuque 1 e 2, uma coisa muito interessante que o Eterno fez. O Eterno pesava o coração do faraó, ele provocava, ou seja, ele estava num processo que é libertar o seu povo, mas ele conduziu simplesmente todo o processo. E uma das coisas que eu fico maravilhado é que muitas pessoas às vezes não percebem, não só nas questões escriturais, mas nas suas próprias vidas, que por mais caos que esteja aparecendo, por mais desamparado que você esteja se sentindo, na verdade tudo está sendo controlado. Ou a possibilidade de que isso seja verdade é muito grande quando você tem a tua vida no altar de Elohim, e ele olha para ti como a menina dos seus olhos.
Então, quando nós vemos algumas situações, vivemos algumas situações, e parece que está tudo descontrolado, na verdade, não. Porque ele controla absolutamente todas as coisas. Dentro do seu contexto de vontade, nós temos a vontade permissiva e a vontade plena, perfeita, onde ele não deixa acontecer nada porque ele não quer. Então, ele é absoluto controlador. Mas aí isso suscita a ideia da predestinação, do livre-arbítrio, né? E sempre isso aí mexe com muitas pessoas que querem afirmar uma coisa ou outra, e quando na verdade podem ser as duas. Mas isso não é o foco do nosso estudo. De qualquer forma, o primeiro destaque fala de como esse faraó foi ficando irredutível. Isso tudo era um propósito do Pai Eterno para que futuramente nós pudéssemos estar comentando, conversando sobre essa grande libertação. É como se ele provocasse aquela ferida para que ela ficasse com mais pus, por assim dizer, para que pudesse haver uma grande sara, né? Futuramente o contorno de toda essa situação. Então, eu abro nesse primeiro destaque já deliberando ao meu querido comentários. Ative o seu som, ative o seu som. Não. Ok, já fiz aqui. Então, eu estava pensando, você estava falando há pouco, né? Eu estava meditando um pouco, né? Você estava falando e eu estava pensando um pouco sobre algumas questões, né? Sobre essa deliberação e o controle do Eterno. Olha, uma coisa que fica clara na minha mente é exatamente perceber que, fazendo um paralelo com essa manifestação da retirada do povo do Egito das mãos de um tirano, né, que é a figura representativa de um sistema e daquele que governa esse sistema de tirania, né, que está sob a vida de muitos que estão escravizados. Tá? A figura do... aí eu vou dar um salto assim bem grande, evidentemente, né, para tentar fazer uma ligação entre o propósito do Mashiach, né, fazendo só um paralelo com o processo de libertação. Né? Então, essa figura do Mashiach, ela se estabelece como aquele que vem exatamente também tirar as pessoas de várias condições, né? Condições do erro, das prisões, de estar cego, né? Estar aprisionado. Então, fazendo isso está lá profetizado, e foi essa a grande missão dele, a representação salvadora dele. E essa mão forte que se apresenta através do Eterno, da mão usada na figura daquele que foi separado para fazer isso, Moshe, né? E aquele que hoje também foi estabelecido pelo próprio Eterno, né? Para ser aquele que seria o Redentor e Salvador também. Né? Então, esse mecanismo que me chama muita atenção desse controle, porque o Eterno tem compromisso com os seus. O Eterno, ele desenvolve algo controladamente em cima de um propósito. Evidentemente que, né, existe um propósito muito maior, que está acima da nossa expectativa. Eu estou tentando trazer essa perspectiva que é muito global e muito ampla na esfera do Eterno para a nossa vida, né? Então, falando um pouco disso, né, desse aspecto do controle na nossa vida, até em cima um pouco do que você falou sobre, pensando um pouco nessa perspectiva de predestinação, eu não vou entrar nesse assunto, mas assim, entendamos uma coisa. Muitas das coisas que talvez nos aconteçam, ou que estejam, ou que foi no passado, ou que está presente hoje, naqueles que se voltam ao Eterno, ou que estão deliberadamente voltados com a perspectiva de ouvi-lo e de aceitá-lo, né? Ele terá, certamente, muitas coisas a nos ensinar.
como nós ouvimos recentemente um amado muito querido nosso falando sobre isso, né? Se você tem a vontade de fazer aquilo que é o certo para o eterno, ele te conduzirá naquilo que é o correto. A tua vida está controlada por ele, assim como, né, a tua vida também estará direcionada e controlada se tu escolheres o erro, né? Se tu escolheres ir na direção daquilo que é errado. Então, sem entrar nesse contexto, só para fixar nessa coisa da deliberação e do controle do eterno, estejamos fixados numa coisa. O eterno, inclusive, usará muitas coisas que talvez nós achemos, né, que são difíceis ou que estejam em situações, que estejam nos colocando em situações difíceis na vida. Na verdade, aquilo é para te mostrar os grandes milagres que ele pode fazer na tua vida, né? As grandes coisas que ele deseja você ver com os teus olhos, né? E através de uma mão salvadora, através de um ente que, nesse caso específico aí, claro, tem a ver com Moshe, mas um ente hoje que representa isso para nós, o Mashiach, o Salvador, que o quanto isso traz a perspectiva de uma ação salvadora, mas que necessariamente você viverá, você deverá e terá que viver essas experiências, né? E essas experiências, muitas das vezes, vão te levar a um contexto que é de aprisionamento, situações de dificuldade, talvez coisas que você esteja desatento, mas o Eterno deseja que você viva diante de uma porta de milagres. O seu nome, o objetivo de tudo isso, nós já sabemos, né? Ele endureceu o coração com o objetivo que o seu nome fosse exaltado. E aí eu vou fechar aqui o objetivo final aí no primeiro aliás, dizer para que tu fales isso aos teus filhos, né? E aos teus netos. Ou seja, as experiências e o controle que o Eterno faz na nossa vida necessariamente envolverão milagres ou feitos grandiosos, né? E nós precisamos estar antenados, né? E dispostos a perceber, a querer viver tudo isso. Ou seja, a nossa vida, só para finalizar agora, a nossa vida para com o Eterno, ela não pode ser só uma vida de eu conheço o Eterno, conheço as suas coisas. Não, mas é uma vida transformadora, diária, constante, de milagres, de transformação, não só em ti, mas para com aqueles que te cercam, para aqueles que te veem, que tu serves como um testemunho, como um espelhamento de vida. E aí é aonde o seu nome é exaltado. Amém? Aleluia. Amém. Os dois destaques da primeira aliá, né, que você disse que ia fazer o fechamento, que diz o seguinte, que é Moshe e Aharon anunciando a praga dos gafanhotos, né, e ao final viram as costas e saem rapidamente, né? É interessante isso daí. E no terceiro destaque, os conselheiros do faraó falam do grande problema do Egito e aconselham o faraó que os deixe adorar ao Eterno, né? Então o faraó pergunta a Moshe, quem irá? Nós, no que Moshe o informa que iriam jovens, velhos, filhos, filhas e gado. Tem até um errinho aqui. Porém, o faraó nega o pedido, liberando apenas os homens e foram expulsos da presença do faraó, né? Então, se puder fazer um comentário a respeito desse cerceamento de adoração, amado, que aconteceu lá com eles, acontece de uma certa forma também ao longo da história do povo. Eu acho que isso é bastante interessante, porque só para, digamos, ratificar um pouco do que eu falei, é que nessa perspectiva dessa tirania, lembre só, o Eterno está tirando, te dando a possibilidade de você sair de uma vida, sair de um lugar,
sair de um sistema, né? E aí você vê que, não está falando aí agora, mas ele vai acentuar isso para frente, né? Existe sempre uma negativa. Não, vou deixar só os homens saírem, o resto fica. Então, a mensagem que eu finalizo aí, na primeira LA, é que analise a sua vida com relação aos aspectos pregressos. Se coisas pelas quais o Eterno, quando o Eterno te chamou, e o Eterno quer te liberar, e o Eterno vai te salvar, existe alguém que não deseja que você leve tudo. Não deseja que você seja pleno, né? Ele quer, pelo contrário, que você seja apenas parcial. Mas o Eterno te quer por completo. Nesse sentido, eu diria que nós precisamos deliberar sobre a nossa vida e refletir sobre ela em tudo aquilo que precisa ser combatido para que o sistema, ou o inimigo, ou aquele que coordena sobre esse sistema, não se aproprie de coisas que são suas. Quais são? O seu tempo, as suas posses, o seu intelecto, né? Os seus sonhos. Então, todas essas coisas nós fazemos sempre, né, na nossa leitura, né, de que nós devemos adorá-lo com todo o nosso mente, corpo, alma, né? Toda a nossa força, todo o nosso espírito. Então, reflita sobre isso, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso diariamente para que nós não deixemos nada que possa ficar para trás. Não deixe o seu tempo ficar para trás quando você precisa estar na presença do Eterno, constantemente. Eu estou dizendo que você vai parar toda a sua vida, evidentemente, a não ser que tenha um chamado muito específico para isso, né, para se voltar 24 horas da sua vida para o Eterno. Você precisa trabalhar, se alimentar, cuidar da sua família, né? Mas lembre de tudo que gira em torno disso precisa estar nas mãos do Eterno, a serem oferecidos para o Eterno. Não deixe que o sistema, ou o senhor desse sistema, ou os senhores desses sistemas fiquem com nada. É tudo ou nada. Amém. Então, vamos continuar, né, passeando aí um pouquinho, já passando um pouco para a segunda LA, né? Nós temos aqui também 3 destaques. Eu vou ler os destaques e a gente volta para cada um deles. O Eterno orienta Moshe a estender a mão sobre o Egito, para que venham os gafanhotos. E assim Moshe, com seu cajado, fez, e um vento do Oriente soprou a noite toda e trouxe enorme quantidade de gafanhotos do Egito, que devoraram tudo. Quinto destaque: Faraó chamou às pressas Moshe e declara que errou contra o Eterno, pedindo-lhe que tirasse aquela praga do meio de seu povo. E assim Moshe, se retirando de sua presença, orou ao Criador, que prontamente enviou um vento do ocidente e limpou todos os gafanhotos que caíram do mar, no mar de junco. No entanto, Adonai endureceu mais o coração do faraó, que não deixa o povo partir. E o terceiro destaque: o Eterno diz a Moshe que estenda sua mão e que densas trevas, que seriam apalpadas, tá, viesse ao Egito, e assim Moshe o fez. E por 3 dias os egípcios ficaram na escuridão, contudo os israelitas tinham luz natural em suas casas. É muito interessante também esses 3 destaques, né, que nós podemos observar, de uma certa forma, o Eterno sempre conduzindo o processo, mas também trazendo para nós
todos os ensinos, mesmo ele conduzindo, o faraó reagindo. É muito interessante isso daí, amado, porque a gente tem falado em condução, mas pode ter sido estímulo também, né? O Eterno fazendo pequenos estímulos. E o homem não percebendo, obviamente que não podia perceber, ele na sua carnalidade, apenas respondendo ao seu estímulo. Então, dentro desse primeiro e segundo destaque, nós vemos aí as pragas vindo e o faraó, como diz o caboclo, jogando a toalha, dizendo, por favor, me ajuda, que o negócio ficou feio para o nosso lado. E Moshe ora ao Eterno e a situação é contornada. Mais adiante ele se mantém, né, endurece mais o coração do faraó, pesa, né? E aí vem a outra praga, né, as densas trevas, que podia ser apalpada, mas os filhos de Israel estavam lá na claridade. É muito interessante isso. Se ela poderia ser apalpada, eu imagino que eles também teriam uma certa dificuldade de respirar, porque aquilo era denso. Aquilo traria alguma substância, enfim. É muito interessante. Com você a palavra. Mais uma vez, né, fazendo uma comparação com aquilo que é a perspectiva do domínio do Eterno na condição das coisas, né, e na proteção, né, na proteção dos seus. Ali existem várias lições desse contexto, né, os universos são muito grandes, né, com relação ao endurecimento, à perspectiva do faraó, né, mas o que eu percebo são dois destaques, assim, né, a condução. Você vê que mesmo o faraó sendo um indivíduo que representa um sistema, ele reconhece, tá? Então essa é uma figura do que é o rei, né, digamos assim, está na figura de Hassatan, evidentemente, mas que reconhece, né, que existe um Elohim, que esse Elohim pode fazer isso, né, pode mudar as coisas. No entanto, existe algo que é natural dele, a perversidade do coração, né, a dureza do coração. Verdade. Então, isso é um aspecto, eu não vou fazer o paralelo disso, mas é um aspecto que deve ser lembrado na nossa vida, ou trazer isso para a nossa vida, né? Não endureças o teu coração, né? Lembra, o Eterno falou depois, muito lá na frente, em muitos outros momentos, porque vocês são duros de coração, vocês são difíceis, de dura cerviz. E aí, não pense você, o Eterno é amoroso, ele é amor, mas ele é justiça. E ele também deseja que você não tenha esse tipo de coração. Pelo contrário, ele te resgatou para tu teres um outro coração. Um outro tipo de vivência para com ele. Toda a tua perspectiva, ela não seja só da solução, né? Ah, olha, isso está me afligindo, tira isso da minha vida. Aí você vive uma vida de dificuldade, aí você procura o Eterno. Aí você se aproxima para o Eterno. Aí o Eterno resolve a tua situação. Aí o que você faz? Você vai se distanciando do Eterno. Já resolveu. Aí agora você já está distante do Eterno. Por quê? Porque aquela situação foi para sanar um problema momentâneo que te afligia. Mas o Eterno, muitas das vezes, faz isso, ele não é que ele deseja que você entenda. Aliás, ele sempre quis isso com Israel e eu entendo que ele quer isso hoje. Todas as vezes que Israel cresceu, engordou e deu coices, ele gerou o quê no Eterno? Ele gerou, tu tá te sentindo cheio de ti? Tá te sentindo cheio de si?
estás tranquilo agora, né? Tu engordou, tu tá bem. Aí as coisas do eterno começam a ficar o quê? Em segundo plano. Amados, isso é perigoso. Eu falo isso porque eu já vivi isso, né? Eu já vivi isso. E é uma tendência geral para todos nós. Não estou dizendo que eu não vou viver mais isso, mas existe uma tendência geral para todos nós que nós tenhamos esse comportamento. Então, as lições que nós vemos hoje, elas são para que nós aprendamos com isso. Então, esse alcance disso que foi dito, para que teus filhos e teus netos escutem, hoje chega aos nossos ouvidos. Para quê? Para que nós aprendamos com esse processo. Então, mantenha uma vida, esse é o meu conselho, né, para todos, para mim, né, para minha própria consciência, né, de que nós precisamos sempre buscar o eterno, independentemente das coisas, das circunstâncias. Né? E que nós reflitamos que no eterno não estão só as soluções para as coisas. Não é que não estejam. Eu entendo que todas as soluções estão nele. Mas não veja ele apenas como um solucionador disso. Né? Aprenda a viver em relação ao eterno como aquele que é um adorador do eterno. Como aquele que busca ele de sinceridade de coração. Busca porque reconhece quem ele é, a majestade dele, não porque ele é capaz de te dar alguma coisa. Tanto é que tem lições do Mashiach sobre isso para nós. Por que tu te preocupa com as coisas? Deixa eu te dizer, olha, tá olhando ali a beleza dessas flores, os animais, os pássaros? Cara, eles não trabalham, não falta alimento para eles. A beleza dessas flores, nem Salomão, em toda a sua, né, todo o seu esplendor, se vestiu desse jeito. Então, é neste sentido, né? O Eterno nos atrai, claro, para as suas bênçãos, porque ele é justo, ele é bondoso, ele é um pai. Você bondoso não dá boas coisas para o seu filho? Se você tiver numa situação financeira excelente, você vai dar um brinquedinho de R$5 ou você vai dar um brinquedinho de R$500? Você vai dar um de R$500, meu irmão. Você vai dar o melhor. O Eterno deseja dar o melhor para nós. No entanto, não é uma relação de presentes, é uma relação de pai e filho. Isso eu acho que é muito interessante. Nós tirarmos desse contexto de que o faraó também expressa isso. Né? O ímpio também reconhece isso. O ímpio reconhece. Quantas pessoas você conhece que muitas das vezes vivem uma vida, eu conheço vários, que vivem uma vida renegada e tal, mas na hora do perigo, do problema, vão para onde? Ai, meu Deus e tal, me ajuda, ficam contritos. Às vezes é um problema de saúde, de morte, a pessoa para por uma situação, né? Ela vive a sua vida, tá nem aí, tô nem vendo e tal, mas na hora que vem a bronca, meu amigo, ele busca... nessas horas. Ele busca quem pode solucionar. Mas aí, tão somente em muitos casos, estou dizendo que em todos os casos, mas em muitos casos, a pessoa recebe, então, aquilo e depois o que ela faz? Com o tempo, ela vai e volta de novo para as mesmas coisas, entendeu? E isso não deve acontecer na nossa vida. Né? Nós devemos aprender com isso, né? E tenhamos um coração não endurecido, não apenas para as soluções do Eterno na nossa vida, mas para uma adoração. Aliás, era para isso que o Eterno estava provocando tudo isto, para que eles fossem o quê? Adorá-lo lá no deserto. Amém? É verdade. De qualquer forma, essa condição que muitas vezes muitas pessoas já viveram de serem impedidas de adorar, é uma coisa muito difícil, né? Porque você tirar o direito, né, dessa adoração, que foi o que o faraó tentou fazer, ela é uma coisa extremamente incômoda. Mas, por incrível que pareça, isso também estimula o homem a valorizar coisas que as pessoas não fazem hoje em dia e ficam, talvez, dedicando mais tempo ao Netflix, né, com toda a liberdade de culto que nós temos no nosso país, mas que parece que o cerco está se fechando, né?
infelizmente, algumas autoridades influenciadas já começam a deliberar impeditivos, leis, e nós vimos isso nesse momento difícil em que o mundo inteiro passou, e que está, de uma certa forma, passando, mas que o Eterno nos mantenha com possibilidade, visto que hoje o próprio Machia declara: não é aqui, nem ali, nem acolá, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, ainda bem que não dependemos mais de Jerusalém para traçar essa adoração. Que na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa sinagoga, em qualquer lugar, desde que seja na verdade, desde que seja com uma intenção límpida na sua presença, ele nos ouvirá. Bom, vamos continuar aqui, nós estamos já entrando já na terceira aliá, e na terceira aliá, destaque 7 e 8, nós vemos que o faraó chama Moshe e propõe-lhe que todos podem ir, inclusive mulheres e crianças. Contudo, só fique o gado. Contudo, Moshe explica sobre seus sacrifícios e que até os animais deveriam ser liberados para escolha no local. E o Eterno endurece mais o coração do faraó. E este ordena a Moshe: aparta-te de mim e cuides de não me ver mais, pois se isso acontecer, morrerás. No destaque seguinte, o Eterno anuncia a última praga e a liberação após isso. Orienta também que os israelitas, homens e mulheres, peçam objetos de prata e de ouro. E o Eterno fez com que os egípcios liberassem favor junto aos israelitas, né? Uma simpatia profunda. Inclusive, o próprio Moshe era muito estimado entre os egípcios, e até os conselheiros do faraó o respeitavam. Então, olha só, são esses dois elementos que nós temos de destaque aí. O primeiro elemento é que ele sofre a praga, mas o seu coração de todo não é amolecido, e ele deixa uma parte, mas que os animais não podiam. Moshe vai explicar que ele precisava, né? Ele fica mais enfurecido, sai da minha frente, e em seguida nós vemos aí a anunciação da última praga, a liberação após isso. Então, houve a liberação finalmente, o povo pôde fazer a oração, a adoração. E, finalmente, na saída do povo, né, depois da última praga, né, nós vemos digamos assim, a graça, o favor imerecido que aqueles egípcios tiveram ao liberar o ouro, a prata. Inclusive, alguns estudiosos, alguns judeus, dizem que esse ouro, essa prata, chegou até os nossos dias. A grande riqueza, né, por alguma forma, atravessou aí a história, e alguns podem dizer, mas isso é só digamos assim, é só uma fala, né? Isso não tem, nem precisaria ter nenhuma importância arqueológica, porque todos os elementos arqueológicos que provam esse fato já são consolidados, além da escritura, né? Mas então, o que dizer, meu amado, desses dois elementos, desses dois destaques aí? Então, eu vou ratificar, né, aquela situação que nós mencionamos há pouco, né, de que existe uma tendência dele querer segurar alguma coisa, né? Vou ficar, não vai todo mundo, né? Fica só o gado, fica aquilo que tu tens, ou seja, alguma coisa que ainda te prende, né? E entenda, o Eterno, ele quer você completo. Ele não quer parte de você. Aliás, isso é uma coisa que a gente precisa refletir, tá? Ele sempre se colocou, e ele, em primeiro lugar, dizendo o seguinte: eu sou Yahweh teu Elohim, né? Então não terás outro Elohim. Então ele é único.
quer se apresentar. Então em primeiro lugar, buscar em quem? Então, se ainda nós temos coisas que estão presas, quando eu falo coisas que estão presas, é a nossa perspectiva, a nossa forma de ver ou de agir, que ainda deixa, né, com que essa atitude de dizer, não, isso aqui fica para cá, não, isso aqui é só isso, não, é só uma situação, né? O Eterno te quer por completo. E ele olha muito a intenção realmente do coração. Aliás, é uma coisa que é o que ele vê, né? É o teu interior. E cuidado para você não se confundir de na sua mente se digamos assim, não vou dizer aniquilar, mas se auto-enganar, né? Dizer, não, mas eu tenho uma intenção boa no meu coração. Não, mas o Eterno sabe da intenção do meu coração. Amado, não existe nada que seja prévio de intenção que não seja executado. Não existe uma intenção, eu tenho uma boa intenção, mas eu faço mal. Não existe relação nisso. Não existe dizer, poxa, eu sei o quanto isso, sabe, eu fiz uma coisa errada, mas eu gostaria muito de fazer uma coisa certa. Você está se auto-enganando. Pode ter certeza, né? Porque as ações nossas são atitudes, nós precisamos ter atitudes, né? Eu vou dar um exemplo. Né? Poxa, eu gostaria, o Eterno sabe que eu gostaria de ter tempo para ele, mas aí chega no meu dia a dia, pois é, aí tem o meu trabalho, tem as minhas coisas, tem o meu chefe, tem aqueles meus projetos, tem aquela minha situação, e aí, poxa, mas eu tenho um desejo, ele sabe que eu desejo isso. Aí você está se auto-enganando. Não existe essa relação. Só existe uma. É fazer aquilo. Né? Quando eu deixo de fazer, eu estou fazendo outra coisa. Não é eu tenho desejo e estou fazendo outra coisa. Não existe. O teu desejo é de fazer aquela coisa. E se não fosse o teu desejo não fazer aquilo, tu estaria fazendo aquilo que tu desejas fazer. Então não existe uma relação que isso possa estar fundido, entendeu? É verdade. Não existe essa possibilidade, entendeu? É verdade. É interessante, você toca nesse assunto, como com referência ao momento em que Moshe tenta negociar e da importância de nós não estarmos pela metade. Isso é extremamente importante do ponto de vista do nosso culto racional e daquilo que o Eterno espera de nós, que nós estejamos plenos, mesmo na nossa dificuldade, mesmo na nossa incapacidade, muitas vezes, mas é o seguinte, olha, naquilo que tu podes, ama teu Elohim de todo o teu coração. Ele não está interessado em migalhas. Ele está interessado no todo. Ele não aceita migalhas. Essa aqui é ele não aceita, ele está interessado, não aceita essas migalhas, né? Que nós queremos, ou que muitas pessoas querem dar. Mas a quarta, aliás, tem alguns destaques muito interessantes. Moshe proclama ao faraó que Yahweh afirma que passaria a meia-noite no meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morreria, né? Morrerá, desde o filho do faraó até o filho da escrava, bem como as primeiras crias de seu gado. No entanto, isso não acontecerá com os israelitas, para que saibam que Yahweh fez diferença entre os egípcios e os israelitas. E assim tu, faraó, e teus conselheiros, suplicando, dirão, sai tu e teu povo que te segue. Depois disso, saiu Moshe, irado da presença do faraó. Continua os destaques. O Eterno avisa que, novamente, o faraó não vai ouvir. Mas isso era propósito do Pai Eterno
para que pudesse manifestar seu poder, ou seja, essa era uma inflamação imposta ao faraó, que de fato não permitiu, mais uma vez, a saída dos hebreus no Egito. Eu queria dar uma paradinha antes de ler, porque tem mais destaques, para a gente fazer esses 2 destaques aí, Amado. Pode falar. Eu daria o destaque, sim, eu achei muito interessante analisando isso daqui. Tem uma passagem que eu acho que está lá em Tiago, se não me engano, 4, 17, eu acho, que diz que nós devemos resistir a quem? Resistir a Satã, né, ao diabo, e ele fugirá da vossa presença. Então, eu penso que essa resistência tem a ver com a insistência de ir fazer aquilo que apraz a quem? Ao Eterno, e não a nós. Então, na hora que isso acontece, o que acontece? Sai. Não, pode ir. Há uma liberação. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Porque eu senti uma resistência na tentativa. Como não há mais o que ir adiante, então há uma liberação. Né? Então, isso também mostra um pouco dessa nossa postura, que deve ser uma postura constante, fixa, na direção do quê? De sair sempre na direção do Eterno. Na busca, né, por uma vida, por uma obediência, por uma adoração ao Eterno. O resultado disso, sabe o que é? É a não influência, é a não permissividade do sistema das coisas e nem do operador, né, do sistema dessas coisas, né, influenciar a tua vida. Há uma tentativa, mas se a posição e a postura ela é firme, constante na direção da adoração, ela cessa. E você é liberto, né? Liberto para ir fazer isso. É verdade. Então, é muito interessante no destaque 10 o carinho do Eterno em avisar, olha, ele não vai ouvir. E por que a gente fala nesse destaque? Porque nós, seres humanos, nós nos guiamos e nos motivamos muito pelos cenários favoráveis. Então, aquilo que parece ser favorável vem do Eterno, aquilo que é negativo vem de Ra-Satã. E pode ser tudo ao contrário. Pode ser tudo ao contrário. Isso, amados, nos deixa com a seguinte lição, que nós somos tão dependentes e as nossas análises e capacidade de discernimento, elas são facilmente vencidas. Nós somos vencidos na nossa parca capacidade porque não conseguimos enxergar como enxerga o Eterno. Então, ele avisa carinhosamente, olha, não vai dar certo, mas deixa que aí está tudo certo, está tudo indo nos meus conformes. Eu lembro de uma história muito interessante sobre Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ele era um sujeito que ele perdia para cima. Ele se candidatou a vereador, perdeu. Se candidatou a deputado estadual, perdeu. Depois se candidatou a deputado federal, perdeu. Ao Senado, perdeu. Se candidatou a presidente da República dos Estados Unidos, ganhou. Agora imagina, o que a gente poderia pensar? Abraham Lincoln, ele só perdia para cima. Todos os cenários eram contra, mas porque o Eterno tinha um propósito. Eu creio nisso porque existe uma história sobre a vida dele. Então, os cenários que se colocam diante de nós, que muitas vezes não são favoráveis ou desfavoráveis, eles podem grandemente nos enganar. Destaque 11. O Eterno estabelece o princípio dos meses. A partir de então, um fato tão importante que muda uma contagem de tempo para que ninguém esqueça. Assim estabelecido o Pessah, que no 11º mês,
Aviv, fosse separado um cordeiro até o dia 14 para seu sacrifício de 1 ano, e perfeito fosse sacrificado. Seu sangue passado nos umbrais das portas, e que este cordeiro fosse consumido pela família, e nada sobrasse desta carne. Comeriam com matizar naquela mesma noite, e também com essas ervas amargas. Nada cru, nem cozido, poderia ser comido. Tudo deverá ser assado em brasa. Eu não vou nem ler o próximo destaque, eu já vou... Esta semana nós conversamos e você falou algo incrível sobre o Pêssar, a sua percepção, e eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Foi o 11, né? Já leu o 12 também? A passagem e tal? O 12 diz o seguinte: após comer, deveis estar prontos, cinto atado, sandália nos pés, cajado nas mãos, e a passagem do Eterno que matará todo primogênito, com exceção dos que procedem com as orientações a Yahweh, o sangue nas portas os protegerá de morte. Esse seria o destaque 12, que é o desfecho, né? Vê o 13, se ainda continua com a mesma temática, por favor. Vamos pegar o 13. O dia será um memorial celebrado para sempre em todas as gerações. Durante 7 dias se comerá matizar sem fermento, e todo fermento deverá ser tirado da casa. Caso contrário, o desobediente deve ser eliminado de Israel. A Assembleia no primeiro e no 7º dia são para descanso de Shabatot. Então, na tarde do 14º dia, comereis o matizar até o 21º dia, e não comereis nenhum alimento fermentado. Fecha o contexto. Então, eu comentei, né, essa semana aí com o Shaul, exatamente essa questão do marco da Pessah, né? É muito interessante, porque muita gente não conhece sobre o Pessah, né? É conhecido como a Páscoa, né? Em toda a humanidade, mas muitas pessoas não entendem isso, né? Não entendem o que é isto, ou o que foi isto, né? As pessoas relacionam isso com muitas coisas, né? Com ovo de Páscoa, coelhinho, né? A Páscoa, chocolate e tal, parará. E isso em nada tem a ver com esse contexto. Esse contexto ele é tão importante que o Eterno estabeleceu isso como um marco na vida de Israel. E estabeleceu isso como um marco, não só como memorial, mas um marco representativo, tá? De várias coisas. Sangue, tá? Protetor. O sangue que caracteriza quem vocês são. E aí, em cima disso, a proteção, né, por esse sangue. Um memorial, porque ele marca o início de uma jornada de tempos. A partir de agora, isso será o início do ano. É por isso que eu falo, é muito importante esse processo, né? O Eterno estabelecia um marco fabuloso para dentro de Israel, que vai envolver muitos outros aspectos. Envolveu, inclusive, como eu falei há pouco, a marcação de um tempo. Você já se perguntou? Israel vivia, então, em que tempo? Qual era a dimensão do tempo para eles? O que acontece? A semelhança de como nós estávamos no passado, perdidos no tempo, na dimensão do Eterno. Nos tempos, nós seguimos calendários, que são calendários que não são os calendários do Eterno. Né? Nós estávamos obscurecidos, presos, escravizados por um sistema e por um grande tirano. Agora o Eterno diz, olha, a partir de agora, desta libertação, isso será para vós um memorial eterno. Né? Geração em geração. E aí ele estabelece, e aí o Pêssar é a passagem
do Eterno, à meia-noite, sob o Mizraim, sob a terra de aflição, né, que é a significância de Mizraim, né, terra de aflição, e eu vos libertarei de lá. Mais na frente a gente vai ver uma condução que é muito importante, que geralmente nós não fazemos no Memorial da Peça. Apesar de nos Sidurim, existir essa recomendação, mas a gente né, se desapropria um pouco dela. Vou falar um pouquinho mais para frente. Mas assim, só para então finalizar aqui e dizer que o Peça tem relação com o nosso Mashiach. O Peça é o Mashiach. O Peça é a passagem libertadora, é a passagem do Eterno sobre as nossas vidas, nos garantindo o quê? Salvação. Shua, salvação. Bendito é o Eterno nas nossas vidas, Yahweh de Sevaô, por conta de todas essas belezas escriturais, por todos esses detalhes que nós lemos e não percebemos, mas ele vai revelando através do seu espírito, através do seu sopro. Olha que coisa maravilhosa. Você falou aí a respeito do tempo, ou seja, a mudança, a colocação. Olha, tu estavas perdido, peraí, vamos arrumar aqui a casa, né? E, aliás, quinta, sexta e sétima, a gente tem aí um tempo mais reduzido de comentar, são marcações históricas, né? Mas que a gente pode fazer nesses 10 minutos aí. Moshe convoca os anciãos e autoridades para a escolha do cordeiro cabrito conforme cada família, para imolar e tomar ísopo, né? Molhando no sangue numa bacia para marcar as portas, nos umbrais. Depois disso, não se saísse da casa até amanhã do dia seguinte. É toda essa orientação, né? Pois essas marcas iriam ser o sinal para que o primogênito da casa fosse poupado pelo destruidor. Isto será um mandamento perpétuo, ensinado em todas as gerações, através de um rito, para que este fosse lembrado. E assim executaram todas as instruções, porque nós fazemos o memorial de Peça. Tudo aconteceu como o Eterno falou, e pela madrugada ouviu-se o pranto no Egito, pois em todas as casas uma morte era constatada, do filho do faraó até o filho da escrava, os primogênitos, e ainda não havia amanhecido, quando o faraó manda chamar Moshe e informa que deveria sair com todo o seu povo do Egito, bem como seus rebanhos, e os egípcios pressionavam para que saíssem às pressas, e também levaram as riquezas de prata e de ouro. Interessante, porque aí ele recobra a lucidez e diz, olha, vou embora, não dá para continuar brigando com vocês, não. Esse Elohim é muito poderoso. Destaque 16, de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, saíram de Ramsés até Sucote, e grande multidão de estrangeiros de todo tipo também os seguiram, com uma massa trazida do Egito, faziam matizar. Ficaram os israelitas no Egito por 430 anos e saíram no exato dia de aniversário. Que sincronismo, hein? A vigília do Eterno deveria ser também obedecida pelos israelitas para sempre. Isso acontece hoje? Eu acho que você chegou a fazer um comentário sobre isso, não foi, Amado? Foi, Amado, mas pode ler o 17, aí a gente dá aquela... Vamos lá. O Eterno estabelece o mandamento do sacrifício de Peça e quem poderia participar da celebração. A importância do comer. Não poderia ser comido em mais de uma casa, nada sobraria e nenhum osso seria quebrado. O Mashiach também não, né? O cordeiro. O estrangeiro que morava com o israelita poderia participar desde que o fizesse circuncidar todos de sua casa. Isso seria tanto para o imigrante como o prosélito. Assim, no mesmo dia, todos
todos obedecem e foram tirados do Egito, organizados conforme seus exércitos. Podemos parar por aqui ou lemos mais esse último destaque? Podemos sim, aí a gente faz o comentário final. Final, né? O Eterno pede novos primogênitos a ele, que sejam consagrados, inclusive os animais. Moshe discursa ao povo para que celebrem a liberação no Egito, neste mês de Abib, quando chegassem na Terra Prometida, e explica mais uma vez como poderia ser, que comessem batizar e contassem aos seus filhos de toda essa história. Também lembra de separar os filhos e o gado primogênito na entrada de Canaã com um sistema de resgate, Macapará. Orienta a todos quanto às perguntas dos filhos sobre todos esses eventos de liberação e justifica a justificativa do matizar e os filhotes em resgate. Haverá também tefilotes, orações, nas mãos e na cabeça como memorial. Enfim, aqui a nossa colinha, o nosso resumo da Paraxá chega ao fim, para as nossas considerações finais e fechamento da Paraxá. Então, nesse aspecto aí, pegando a situação do Pessah, né, aí a gente vê uma deliberação que, como eu falei no comentário anterior, que muitas das vezes nós, como praticantes ou que buscam realizar este memorial, eu falo isso por mim, né, porque muitas das vezes eu não percebi este segundo aspecto, tá, do memorial, que agora a gente corrige, né, isso na nossa consciência e na nossa prática. É que o Eterno fala sobre o memorial do Pêssar, mas ele diz que também nós devemos fazer uma vigília, essa parte que geralmente nós nos descuidamos no passado, né? Até existe a recomendação de nós fazermos no Sidurim e tal, né? Aliás, no Sidurim, né? Mas a gente não se apropria disso como um mandamento. E agora a gente tem clareza de que o Eterno fala que nós devemos fazer isso, né? Há uma vigília à meia-noite, né? em honra ao Eterno, né? Em honra a este momento. Então, isso foi uma coisa muito interessante que eu percebi, né? Compartilhei com o Shaul nesta Paraxá, e que coloca também, ajusta essa nossa conduta em relação ao memorial, né? Nós não devemos só, vamos, quem sabe, sugerir uma vigília. Não é uma sugestão na vigília, nós temos que fazer a vigília, porque nós estaremos fazendo em atendimento à solicitação do Eterno para a honra dele. Então, né, eu não vejo como a gente não fazer, né? Verdade. Tá certo? Olhando panoramicamente a Paraxá, nós vemos da história dos fatos ocorridos aos mandamentos estabelecidos, suas aplicações ao longo das gerações seguintes e o quanto isso nos alcança. A grande lição da Paraxá, ou talvez uma palavra que possa representar essa Paraxá, é a palavra libertação, e que é um tema recorrente porque ele persegue-nos diariamente. Nosso nível de liberdade no Mashiach, longe dessas amarras, longe de todos os tipos de prisões e cadeias. Embora nós tenhamos algumas dificuldades internas e inclinações, nós temos os nossos gigantes, nós temos as nossas dificuldades, mas isso daí vai sendo vencido. Quanto o nosso Pai amado vai nos dando capacidade de ver que essas dificuldades todas, que esse Egito todo, talvez tenha sido apenas um processo, um grande aprendizado para que nós aumentássemos a nossa confiança, a nossa emuná no nosso relacionamento. Então,
o tema ele é eterno, a nossa libertação pessoal, da nossa constante libertação. Então, meu amado, eu acredito que tenhamos aí passado por essa paraxá, e obviamente que se nós sentarmos para ler um pouquinho mais, com mais calma, a gente sempre vai ser visitado pelo Rua, pelo Espírito, que vai nos revelar algumas coisas. Deixo a palavra final com você e também a oração final nesse desfecho da nossa paraxá. Vai. Evidentemente, Shaul, realmente tem muitas outras coisas, né, que a gente poderia ter abordado. Existem, inclusive, assuntos como, dentro desse contexto, predestinação, né? Existe agora esse assunto agora, só Israel, né? Os estrangeiros, mas os estrangeiros estão aí, e aí? Né? Então, vários outros assuntos que nós não abordamos aqui, né? A importância de o Eterno, ele não faz acepção de pessoas, tá? Mas ele ratifica a sua posição. Isso é importante. Ele não faz acepção de pessoas, mas ele diz assim, olha, mas o meu caminho é este. Não é este aí que tu achas. E nem um caminho tortuoso. É um caminho reto. Todos aqueles que se achegam a este caminho, entendam, a sua tortuosidade não se encaixa dentro de um caminho reto. Não se encaixa. E é nesse sentido que eu vejo. Então, são muitas outras questões que também poderiam ser abordadas, e muitas outras que nós vimos até por amados conhecidos nossos, como o nosso amado Sadoc também, que tem alguns comentários interessantes também. Ou seja, na verdade, eu entendo que seriam muitos outros assuntos, mas assim, nosso aqui, eu acho que o aspecto, como você falou, que realmente fecha esse contexto, é a percepção, no meu entender, de duas grandes coisas. O Eterno nos libertou de um sistema e de uma tirania totalmente. Não seja você a deixar, não endureça o seu coração, não deixe com que parte daquilo que ele já fez fique atrás, né? Transloque isso por vontade, obediência, entendimento de que ele te quer livre para segui-lo. Não é, eu conheço, mas eu ainda tenho, não. Segui-lo plenamente. Eu acho que é isso que é o grande destaque também, João. Amém. Amém. A oração final é sua. Bendito seja o Eterno, né? Kadosh de Israel, que tem nos trazido essa palavra, que tem nos colocado na percepção de muitas coisas importantes para a nossa vida, que tem representado, através da sua palavra, uma constância na nossa mente, sendo amoroso conosco, nos libertando ou nos alertando de coisas ou de condutas nas nossas vidas que estão erradas para com Ele. Muito obrigado, Eterno, por este Shabat, por essas palavras, pelo entendimento da tua porção e aquilo que fica no nosso coração e o que eu desejo que fique na mente de todos. Vai, né? Vai no caminho pelo qual eu desejo que tu estejas. E assim eu termino a minha oração agradecendo e pedindo que o Eterno esteja com esta mensagem invadindo a cada coração, transformando cada mente, pensamento, ajustando conduta através do seu Rua e do nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amém, amém. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom.